Amigos e amigas, começa agora mais um programa Fé de Abraão. Hoje com o tema Perguntas Sagradas, aonde iremos bater um papo, um diálogo e responder perguntas do nosso telespectador. Vamos responder algumas perguntas que chegaram pelo WhatsApp. A primeira pergunta é: posso divorciar? Ou seja, uma pessoa que está casada, se ela pode divorciar. À luz da Bíblia, nós vamos entender sobre esse tema. Nós iremos ler sobre Mateus, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, no versículo de número 9, que diz assim: eu, porém, vos digo, quem diz é Jesus, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Foi uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus sobre a carta de divórcio que foi concedida por Moisés no livro de Deuteronômio. Preste bastante atenção, Jesus, ele é franco em dizer: quem casa deve permanecer com seu casamento, deve zelar por ele, porque uma união, ela é feita na terra, mas também nos céus, e não é propósito de Deus que o homem se separe, mas se houver a separação, que haja por um motivo. Qual o motivo? O motivo de traição. Quando a Bíblia fala assim, relações sexuais ilícitas, é qualquer outra relação que o homem ou a mulher possa ter fora do casamento. Isso dá direito à carta de divórcio, biblicamente, tá? Nós não estamos falando do judiciário, da justiça brasileira, nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia diz sobre o divórcio, tá bom? Nós temos um outro aspecto onde o apóstolo Paulo vai nos falar em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, ele diz assim, 7, versículo 15, me perdoa: mas se o descrente quiser apartar-se ou separar, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. O que é isso? Algumas pessoas vão querer dizer assim: mas como Deus vê uma situação quando um homem bate numa mulher? Quando tem uma agressão no casamento? É fácil responder isso através da carta de Paulo. Houve a agressão, você não está sujeito a permanecer com a pessoa. Mas o descrente deve se apartar. Aí sim vai haver a separação. Vou deixar bem claro que talvez ficou um pouco confuso na sua mente. Preste bastante atenção. O descrente é aquele que cometeu algo ilícito, aquele que bateu na mulher, aquele que espancou a mulher, ou vice-versa, porque tem agressão de homem para mulher, mulher para homem. Se ele te levar no fórum e pedir um divórcio litigioso, você não será culpado diante de Deus por esse divórcio. Ou seja, se o descrente quer separar, que separe-se. Foi isso que a Bíblia nos diz. Tudo bem? Mas deixando bem claro sobre esse tema, não é propósito de Deus que os homens se separem. O casamento, ele é único, ele é eterno na vida de um homem. Tá? Em outras palavras também, não vamos entrar no mérito, o apóstolo Paulo chega a dizer que quando um do cônjuge separa, ele está cometendo adultério. Então, que fique isso na sua mente.
Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Bíblia. E um outro caso também que está nas cartas de Paulo é o seguinte: preste bastante atenção para não haver confusão sobre a sua mente. Que Deus uniu o homem e a mulher com um único propósito, correto? Então, a união de um homem com uma mulher tem um propósito divino. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Vamos para a segunda pergunta, podemos dizer assim: existe a Trindade? Na verdade, eu preciso te explicar o que é a Trindade. Trindade é quando nós se referimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tá bom? Tem uma parte cristã que não acredita na Trindade, que são os testemunhos de Jeová, né? Mas não estamos aqui para falar de religião, estamos aqui para falar de Bíblia, correto? Vamos observar o que a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 10, no versículo de número 30. Olhe bem. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Eu e o Pai somos um. Quem está falando isso? Jesus. Jesus se refere: eu e o Pai somos um. Ou seja, é Deus. Jesus é Deus. Ele faz parte da pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja bem também no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 19. Olha, preste bem atenção. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Jesus falando que o batismo ele deve ser feito no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Correto? Então, existem 3 pessoas, que é a Trindade, com um único propósito, que nós podemos dizer que é a triunidade. Entendeu? Nós vamos um pouquinho mais à frente para você entender. Primeiro escreveu João, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo de número 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu. Preste bastante atenção. 1 João capítulo 5, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então, completando essa resposta para você, existe 3 que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 são um. São 3 pessoas, que é a Trindade, simbolizando uma triunidade, um único propósito. Vamos à terceira pergunta, que ela é um pouco mais polêmica, mas é bom ela ser polêmica para que você reflita, né? Você tem direito de concordar e tem direito de discordar, né? Vamos à terceira pergunta, que diz o seguinte: o crente, ele pode consumir bebida alcoólica? Ou seja, pode tomar uma cerveja, pode tomar um vinho? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 20. Salomão, que inclusive foi um homem que foi totalmente sábio, pois a sabedoria dele foi divina, nos alerta sobre isso. Provérbios 23, 20. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Então essa parte da Bíblia, ela nos deixa bem clara e é bem específica sobre o crente beber bebida alcoólica. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente entender. Vamos lá em Levítico,
Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Terceiro livro da Bíblia, no capítulo de número 10, no versículo 9 até o 11. Preste bastante atenção. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morras. Estatuto perpétuo será assim entre a vossa geração, para fazer diferença entre o santo, o profano, o imundo e o límpio, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Essa palavra deixa bem clara que foi o próprio Deus instruindo Arão para ele se privar, ele que dirigiu os serviços sagrados na época da tenda da congregação, se privar da bebida alcoólica. Isso foi o próprio Deus instruindo Arão. Algumas pessoas têm uma pergunta: mas se o vinho é proibido na Bíblia, por que Jesus bebeu vinho? Boa pergunta. Nem muitos conseguem responder. Mas percebe-se bem que quem estudou um pouquinho de ciência, um pouquinho de história, que o álcool, a primeira fabricação do álcool, ele situa depois de Cristo. Nós iremos ver no livro de Gênesis que as frutas, até hoje, se você pisar na Terra Santa, na terra de Israel, você não vai encontrar uma banana igual você encontra no Brasil. Se você nunca foi, faça a viagem dos seus sonhos. Vai marcar sua vida. O cacho de banana é gigante, as bananas são gigantes, as frutas são gigantes. É exagerado. É exagerado. E nós temos relatos disso também na Bíblia, quando o Senhor ordenou a Josué e mais 2 pessoas espiar a terra prometida, que é a terra de Canaã. Naquela época, o vinho ficava fermentando por um período. Ocorria a fermentação dele. Malhava no lagar, o néctar, o suco, saía e se fermentava. Mas não se inseria, para deixar bem, uma quantidade mínima ou que seja de álcool. A própria fruta, o próprio suco, o néctar, se você pegar um néctar puro de Israel, puro, se você beber muito dele, você fica bêbado. É fato, fica bêbado. Se você nunca experimentou um suco da uva direto da Terra Santa, pegue ele e tome. Você vai sentir que é muito mais forte o gosto, a textura do suco da uva, ela tem uma porção maior, um efeito maior, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Agora nós iremos para a quarta e última pergunta. Essa, inclusive, todo mundo tem curiosidade, seja crente, seja católico, seja espírita, qualquer religião. Todo mundo tem curiosidade nessa pergunta. O que acontece depois da morte? Eu acho que todos gostariam de saber sobre essa pergunta. Não tem um professor tão bom para explicar o que acontece depois da morte do que Jesus. E nós iremos ler o texto bíblico a qual Jesus ensina o que acontece após a morte, que está no livro de Lucas. Evangelho escreveu Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Preste bastante atenção. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava resplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu
morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não pode, nem os de lá passar para nós. Bom, com base nessa tese bíblica, nós podemos argumentar um pouquinho sobre o que acontece pós-morte. Nós temos um corpo, tem uma teoria teológica que ela chama trigonometria, que é a divisão do espírito, da alma e do corpo. O que é espírito, alma e corpo? O corpo é essa matéria que a gente tem, por fora. O espírito é o que volta a Deus. E o que é a alma? A alma é o sentimento do homem que está dentro do espírito. Ou seja, quando uma pessoa ela vem a óbito e ela é sepultada, de imediato, na mesma hora, a alma desgruda da matéria. Ela sai da matéria. O que acontece quando a alma sai da matéria? Aqui Jesus explica. Ou ela toma o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O paraíso. Ou ela atinge o caminho do inferno. Então é só dois caminhos. Não existe um outro caminho após a morte. Somente esses dois. A alma só vai ter duas direções: ou o seio de Abraão, ou o inferno. Lembra quando Jesus estava sendo sepultado e um ladrão confessou e se arrependeu dos seus pecados, e Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra disso? Porque quando a alma desgrudasse da matéria, o homem se dirigiria até o paraíso. Morto não volta. A Bíblia deixa bem claro que há um grande abismo, de sorte que quem está aqui não pode ir lá, e de quem está lá não pode vir aqui. Da mesma forma, quem está no céu não desce para o inferno, e nem do inferno para o céu. Há um abismo, é divisão de 3 mundos. 3 mundos. Então, se a sua curiosidade é esta, algumas pessoas falam assim, tem uma dúvida, porque a Bíblia em si ela é muito complexa. Então há pontos na Bíblia que são difíceis de ser compreendidos. Algumas pessoas falam que quando a pessoa morre, ela descansa, ela entra em sono. A profundidade espiritual de descansar, entrar em sono, é aguardar o julgamento. Porque no dia do juízo final, todos vão ressuscitar. Todos. Então, quando a Bíblia fala entra em sono, adormeceu, ela quer falar a carne. A carne adormece. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesta compreensão bíblica. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. E se você tem alguma pergunta que se relaciona a essas perguntas ou outras perguntas, você pode enviar no WhatsApp DDD 31 988666264. Nós iremos te responder pelo WhatsApp e também fazer um vídeo e dar explicando para vocês também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Você que deseja fazer uma visita na nossa igreja, a igreja está localizada na rua Presidente Vargas, número 722, bairro do Jota, Brumadinho, Minas Gerais. Nós temos culto nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e nos domingos. Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.